Quando eu comecei a ler esse livro, eu estranhei muito a escrita do autor. A escrita dele, ela é muito quadrada, sabe? Ela é muito curta e grossa e direto ao ponto, sem muitos detalhes. E no começo do livro a gente tem muitos nomes de cidades, muitos nomes meio confusos, assim, e eu tava achando, eu estranhei um pouco. Mas é uma coisa que passou rapidinho. E a partir da página 50 eu já tava imerso na história. E aí tudo começou a fluir. Uma escrita muito diferente, porque a proposta desse livro é você se basear nos personagens e não na trama. Livros e livros. Tem aquele livro que o fio condutor vai ser a trama mesmo, onde você tem um mistério a ser solucionado e no final tem um plot twist e acontece alguma coisa muito espetacular. E tem outras histórias onde o fio condutor é os personagens e a vida dele, o interior deles, né? Então esse livro aqui é o fio condutor dele, os personagens. Então se você pega esse livro esperando um thriller, né, cheio de reviravoltas e que vai tirar o seu fôlego, pode ser que você se decepcione um pouco. Quando eu peguei o livro, eu não esperava muito, né? Eu não sabia nada sobre a história, eu só tinha visto o trailer do filme que vai sair pela Netflix. E aí pelo trailer eu achei muito confuso, eu não entendi nada, pra ser sincero. E aí eu peguei o livro então, sem saber de nada, não tinha lido nem a sinopse, e li, pra mim foi uma grande surpresa. Bom gente, esse livro ele vai se passar ali em Ohio, nas décadas de... vai ser entre os anos 40 e 60, se não me engano. Ali perto dos anos 40 mesmo, e aí você vai passar 20 anos no decorrer do livro inteiro. E vai pegar também bem aquelas cidades de interior de Ohio, né? Aquelas cidades mais conservadoras, aquelas cidades pequenininhas onde você tem um lugar pequeno e uma igreja no meio que comanda tudo. Então são pessoas muito religiosas. Então a história inteira vai ser sobre o Arvin, que é um menino de 17 para os seus 18 anos. E ele teve uma vida assim bem de merda, a criação dele foi precária. Ele é como se fosse o protagonista da história, mas na verdade esse livro são várias histórias paralelas sendo contadas ao mesmo tempo, e no final essas histórias vão se juntar de algumas formas. Então o começo do livro vai ser sobre o pai do Arvin, que é o Willard, que no filme vai ser interpretado pelo Bill Skarsgård. E ele é um veterano de guerra, ele participou da Segunda Guerra Mundial, então ele acabou de chegar, né, na cidade dele, a guerra acabou. Enquanto ele esteve lá na guerra, ele presenciou cenas muito assim terríveis que mexeram com a cabeça dele. Um em específico, que aparece até um pedacinho dela no trailer do filme, deixou ele assim muito paranoico, tirou uns parafusos da cabeça dele. E o Willard, ele é um cara muito conservador, religioso ao extremo, e aí quando a mulher dele, que é a mãe do Arvin, ela fica doente, o Willard começa a fazer meio que rituais para tentar curar, né, a mulher dele. E são rituais bizarríssimos. E ele coloca o Arvin para participar disso. E o Arvin é baixinho, né? Ele é pequenininho, ele é criança ainda. Eu não vou falar como são esses rituais, porque eu acho legal você ler sobre isso. E é muito assim bizarro, gente. O tempo vai passando, o Arvin vai ficando mais velho, ele vai morar com a avó dele. E aí vai sendo apresentados outros personagens pra gente, né? Aqui você tem também um pastor, que é interpretado pelo Robert Pattinson, que é um filho da puta, cuzão, master, sabe? Ele é um tarado, ele gosta de pegar menininha. Aqui, gente, o livro ele vai abordar também muito sobre a hipocrisia religiosa. Não só por esse pastor, mas como quase todas as pessoas do livro que se dizem cristãs, conservadoras, que o certo é o homem e a mulher, né? Aquela coisa. E são terrivelmente hipócritas, né? Você percebe que nenhum personagem desse livro é legal. Nenhum deles é bonzinho. Todos eles são desgraçados, assim, sabe? Eles vivem numa situação desgraçada. Então é uma gente fedida, sabe? E moscas ao redor o tempo inteiro. E um povo ignorante, hipócrita ao extremo. Então é muito pesado o clima desse livro. E aí você vai ter também aqui dois personagens que pra mim são os melhores do livro. Pelo menos os mais interessantes de acompanhar a história deles. Que é a Sandy e o Carl. São basicamente um casal de serial killers que ataca caroneiros no meio da estrada. Por que eu tô falando isso pra vocês e não é um spoiler? Porque como eu falei no começo, o livro ele não é baseado na trama. Então não é uma surpresa você descobrir que esses dois é um casal de serial killer, porque o cara já dá isso no início. Então nada nesse livro, gente, vai ser uma grande surpresa. Nada vai ser, por exemplo, não me fala que é spoiler, porque nada nesse livro é spoiler. Se alguém no livro é assassino, o autor ele coloca isso logo no início pra você saber que aquele cara é um assassino e por aí vai. E a proposta do livro é você acompanhar esses personagens e não descobrir o que eles são. Então esses dois, eles são revelados logo no início que eles são predadores, eles são assassinos. Eles atacam caroneiros, né, no meio da estrada. Eles abordam.
O cara, ele obriga esses caras a transar com a mulher dele e tira fotos, né? Porque serial killer tem dessas. E aí depois ele vai e mata esses caras. E aí a gente puxa para um novo gancho que vai falar sobre a negligência policial. Porque esses dois, gente, eles matam muita gente ao decorrer do livro. É muita gente que eles matam e a polícia não faz nada, né? Eles nunca são pegos. Então mostra também a negligência policial, mostra um xerife corrupto. Você tem aqui que ao mesmo tempo o xerife que aparece aqui, gente, nessa história, ele tem até um certo caráter, né? Ele se importa com a família dele, ele tem as suas convicções próprias, porém ele só pensa na sua candidatura porque ele está se reelegendo na política, ele vai se enfiar lá no meio da política, então ele só pensa nisso e ele vai fazer o que for melhor para isso. Então ali você vê também um desvio de caráter. Todos os personagens desse livro são assim. Todos eles têm caráter duvidoso, todos eles são... Nossa, aqui você vai se deparar com frases machistas, homofóbicas, racistas principalmente. Então ele é um livro bem pesado. É como se fosse natural para eles ser desse jeito, né? Numa cidade ignorante, principalmente ali nos anos 40 até os 60, do interior de Ohio. Então ele é bem aquele estereótipo do white trash americano, né? Dos Estados Unidos que você vê nos filmes, né? Esses filmes mais antigos, do caipira branco, escroto, que fuma e bebe, cheio de moscas ao redor porque não toma banho. Então é bem esse estereótipo. O cara constrói tudo isso. Com a escrita dele não tem muitos detalhes, gente. Então a escrita do cara, ela é muito curta e grossa, ela é muito quadrada. Então ele te dá a informação e é como se ele falasse assim, ó, é isso, se vira. Se vira com essa informação. Então eu achei pra mim uma experiência muito diferente, porque até então eu nunca tinha lido um livro tão honesto, no sentido de não esconder nada pro final, né? Então, por exemplo, como eu falei, não vai ter uma grande reviravolta no final. O final é até um pouco previsível quando você chega numa certa cena ali, né? Quando você pega o engajamento da história, o final até se torna um tanto previsível. Mas quando as histórias começam a se cruzar no final do livro, é muito interessante. Você lê assim no piscar de olhos. Então, gente, é um livro muito interessante, tá? Foi uma experiência bem legal. Ele tem uma certa marca ali, né? Não é o tipo de escrita que eu gosto muito. Eu gosto mais daquela leitura que te mostra e não conta, né? E esse cara, ele conta e não mostra. Estou muito curioso para assistir o filme. Agora deixa eu ver. Hoje é 31 de agosto de 2020, né? Então o filme ele vai sair no mês que vem, né? Que é amanhã. Então eu espero assistir. Eu vou falar pra vocês o que eu achei do filme no Instagram quando eu assistir. Então sigam no Instagram, porque aí lá eu posto o que eu achei sobre o filme. Eu vou comentando com vocês lá nos stories. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Lá o conteúdo está saindo mais rápido do que aqui. Então sigam lá. É isso então. Beijo. Até a próxima.